E hoje eu vou estar trazendo aqui as definições a qual a norma não esclarece. Basicamente, os três pontos importantes aqui, né, dentro de tudo que se fala, né, assédio, violência, é, saúde mental, algumas coisas já são conhecidas e outras não. Então hoje eu vou falar especificamente desses três temas aí. O que seria um ambiente de trabalho saudável, que dá margem para a criação, né, de muitos ambientes diferenciados, o que seria um fator de risco psicossocial e o que seria a saúde mental do trabalhador estar em equilíbrio ou em desequilíbrio, né? Muito bem. Olha só, no ambiente de trabalho, você vai criar a condição segura para todos terem um estado emocional equilibrado. Como terapeuta, falamos muito de emocional e mental. A lei ela pula direto para o mental, né? Quando nós falamos de estado mental em desequilíbrio, a mente ela cria esse estado, né? Porque o teu lado emocional ele já está em desequilíbrio. Então a empresa primeiro deveria estudar os estados emocionais em desequilíbrio que afetam o campo mental. E aí ela engloba, chamando de saúde mental, os desequilíbrios emocionais e mentais, os quais são tratados diferentes. Então, um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho saudável, é aquele que dá condições para o trabalhador a manter o seu estado emocional em equilíbrio. Enquanto que fatores de riscos, eles estão muito mais associados ao desequilíbrio que o ambiente possa proporcionar ao trabalhador. Então, dentro do fator de risco, está, por exemplo, a maneira que a liderança cobra uma atividade. Isso é um fator de risco. Ou o excesso de trabalho dentro da jornada. E aí, daqui a pouquinho, nos próximos slides, eu vou detalhar a identificação dos fatores de risco. O ambiente de trabalho garantindo que você está num lugar seguro, aí sim, ele vai contribuir para a tua saúde mental. Então, na realidade, quando a gente fala de ambiente de trabalho saudável, saúde mental e fatores de riscos, estamos quase falando da mesma coisa. O primeiro insight aqui que você tem que entender: a saúde mental é um momento de equilíbrio que você tem. E o desequilíbrio, então, você deixa de ter a saúde mental. Em nenhum momento aqui a gente fala de doença. Estamos falando de equilíbrio. O equilíbrio da saúde mental, então, ele está associado ao ambiente de trabalho, a forma que a empresa cobra o serviço, os métodos, a organização da empresa e a interação das lideranças, que é o tipo de cobrança. Tudo o que nós vamos falar a partir de agora, ele vai estar associado, então, ao ambiente de trabalho, organização da empresa e a forma que a liderança cobra todo esse serviço. Muito bem. A OMS, então, ela determina que um ambiente saudável, ele vai se referir à relação entre trabalhadores e superiores. Quando a relação entre líderes e liderados, né, trabalhadores e superiores, ela estiver equilibrada, ou seja, um fala, o outro ouve, a fala não é agressiva, é uma fala compreensiva, isso vai promover a saúde e a segurança e o bem-estar de todo mundo no local. Então, a OMS diz: ambiente saudável, ele se dá na medida da relação entre superior e subordinado. E aí eu trouxe aqui uns diferenciais para que você possa entender e até mesmo avaliar a sua empresa, qual é o nível de ambiente que você está. Uma empresa que tem um nível básico,
né, falando sobre ambiente de trabalho saudável. Ela promove a segurança, o conforto, o bem-estar, ela estimula a inovação, diversidade, aceita a inclusão, evita microgerenciamento, aquelas conversinhas, estimula o diálogo entre a equipe e contribui para o senso de pertencimento, ou seja, o funcionário se sente dono do que está fazendo, né, respeitando. Então, isso é o beabá, é o nível básico para quem quer criar um ambiente de trabalho saudável. Agora, se você quer dar um passinho a mais, o teu ambiente, que eu vou chamar de nível intermediário, ele já tem que ter um contato com o verde, alguns quadros na sala, um ambiente ergonomicamente adequado, organizado, já tem que ter interação social e psicológica. E eu não vou ler todos os detalhes aqui, mas depois você fica com essa apresentação. E é uma empresa que tem cultura organizacional, valores, e aí você vai até mesmo podendo pontuar o que cada funcionário, digamos assim, aceita, né, de cada um desses itens, para que você possa criar dentro da tua pesquisa um valor agregado a um indicador, por exemplo. Bom, agora se a tua empresa quer avançar um pouco mais em ambiente de trabalho, eu coloquei aqui como nível avançado. A inclusão e a diversidade, ela vai ser discutida entre os funcionários, né? A empresa começa a trabalhar como uma comunidade, né? Há confiança nas pessoas. Os relacionamentos entre profissionais, um ajuda o outro a cumprir metas, prazos, normas e superar dificuldades. Isso é um ambiente já nível avançado. A comunicação interna, ela é tão clara que ninguém vai duvidar de um feedback, por exemplo. A capacitação da liderança para estimular as equipes a trabalharem juntas, a buscar resultados juntos, a aprenderem juntos, a terem habilidades, ela é muito maior do que a atual. E aí a empresa cria até mesmo um programa de recompensas e benefícios. Então, todos esses itens, muitas empresas já têm, né? Eles podem ser pontuados do ponto de vista que você tenha uma certeza que aquilo que você tem na tua empresa é um ambiente de trabalho saudável. Agora, o que, que você vai fazer? Cada empresa é diferente da outra. Uma pode ser só um escritório, a outra pode ter filiais, uma outra pode ser uma indústria. Então, uma equipe multidisciplinar orientada pelo RH, ela pode estabelecer quais são os critérios e os índices que ela quer implantar nesse momento, porque quando chegar um fiscal dentro da tua empresa para fazer a auditoria, ele pode fazer o seguinte questionamento, né? Como você me comprova que o ambiente de trabalho nos seus departamentos são saudáveis? E você vai falar, olha, eu tenho aqui 5, 8, 10 quesitos, os quais nós acompanhamos com os trabalhadores, esse é através de um treinamento, esse é através da pesquisa de satisfação, esse outro a liderança faz uma reunião. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças implementar um ambiente saudável. Agora, o fiel da balança aqui está sempre no líder. O líder é o exemplo da equipe. Ele tem que ser a pessoa mais treinada e ter os seus olhos abertos para observar se a equipe está vivendo, vivenciando um ambiente de trabalho saudável, porque quem vai fazer esse ambiente são as pessoas. Então aí você vai ter a tua matriz e lá no final eu vou te falar o que, que essa matriz deve conter. Falei um pouquinho de ambiente de trabalho saudável. Agora, olha só, o que, que seria então um fator de risco psicossocial, né? É outra coisa que está dentro da norma. Então, um risco psicossocial, né, são condições de relações de trabalho que podem impactar na saúde mental do trabalhador. Então, relação de trabalho com quem? Entre a organização, entre o líder, entre a pressão. Então, a empresa, ela tem um ritmo, ela tem uma pulsação. Eu costumo dizer que a empresa tem uma alma.
E aí, através da liderança lá do primeiro escalão, ela vai cobrar os gerentes, por exemplo, executivo, que vão baixar para supervisores e coordenadores, e assim a cobrança vai descendo de cima para baixo. Bom, a empresa vai pulsando, e se o primeiro pulso lá em cima ele não tiver associado a uma fala, digamos assim, assertiva, com certeza, no último estágio dessa pirâmide, o supervisor vai fazer uma cobrança indevida, mais agressiva. Então, quando a gente fala de risco psicossocial, é a criação de um mecanismo no teu ambiente de trabalho que esteja dentro da cultura da organização da empresa, aonde todos possam vivenciar o mesmo tipo, por exemplo, de cobrança. Então, por exemplo, risco psicossocial que a empresa pode gerar no ambiente de trabalho. Ele nasce através de um ambiente de trabalho que possa impactar negativamente na saúde mental e no bem-estar do trabalhador. É uma combinação de aspectos organizacionais, como eu falei, condições de trabalho e relações interpessoais. Isso, em conjunto, vai levar a um esgotamento e uma doença psicológica. Os maiores fatores de riscos que esgotam o trabalhador, eles estão associados a fatores de sobrecarga de tarefas, pressão excessiva por resultados, falta de autonomia de quem está executando, assédio moral, né? Na primeira aula eu expliquei, é uma cobrança excessiva, e desequilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Ele coloca toda a sua carga de energia na vida profissional e a vida pessoal dele está muito ruim. Isso lá na frente vai causar um transtorno na saúde mental. Bom, eu estou falando então aqui de fatores de risco psicossocial. É aquele ambiente, é o risco que a liderança ou a organização cria como pulsar, como alma da empresa. Os maiores fatores de risco, então, eles estão associados aí a jornada de trabalho excessiva, falta de autonomia, assédio moral ou sexual, violência física ou verbal, exigências contraditórias da chefia, falta de clareza na definição das funções, falta de participação na tomada de decisões, má gestão de mudanças organizacionais, pressão por resultado impossível de se atingir e condições inadequadas de convivência no ambiente de trabalho. Então, esses seriam riscos, né? E isso vai impactar no ambiente de trabalho também, porque a pessoa vai ficar agitada, nervosa, de repente não vai querer conversar com uma pessoa por medo e etc. Daí, então, para que você possa fazer a tua matriz para gerenciar os riscos psicossociais, cada empresa ou cada departamento ou cada função vai ter seus riscos. Então, de novo, é necessário uma equipe mista, multidisciplinar, identificar quais são os fatores de riscos que podem levar ao desequilíbrio da saúde mental, e fazer a sua lista para que daqui a pouquinho a gente faça uma avaliação do risco. Cada empresa é diferente da outra, então vou dar um exemplo aqui para que você possa entender. Uma empresa que trabalha com transporte, o risco do motorista relacionado, né? Nós estamos falando de risco psicossocial que vai causar um desequilíbrio na saúde mental. É diferente. Então, o supervisor de uma frota de motorista, antes de o motorista pegar na direção, ele tem que conversar de um em um da seguinte forma: como foi a sua noite? Quantas horas você dormiu essa noite? Você descansou? Você teve alguma discussão de ontem à noite para hoje? Olha só, o motorista ele vai pegar um caminhão, um carro, e ele vai dirigir por 8 horas. Se ele tiver um desequilíbrio emocional ou mental, das últimas 8 horas, das últimas 24 horas, o supervisor ele tem que entender se esse, através de uma análise rápida, se esse funcionário está apto a executar a função dele. Então, uma empresa que trabalha com transporte, ela vai ter
riscos associados à função diferente de uma empresa de escritório, de advocacia, por exemplo, ou de quem trabalha numa fábrica que tem produção. Então, por isso que uma equipe multidisciplinar ela, vai fazer a primeira escolha, se vai dividir por departamento, por gerência, por atividade, para identificar quais são os riscos que o teu local de trabalho oferece. Bom, e agora falando um pouco de saúde mental. Saúde mental, então, é um estado de bem-estar que permite às pessoas a lidarem com as dificuldades do dia a dia. Então, você vai trabalhar e, obviamente, no teu trabalho você vai ter que resolver problemas. Se você tiver com uma condição intermediária de saúde emocional e mental, você vai ter todas as dificuldades do teu dia e vai saber lidar com ela. O que ocorre muitas vezes é que o local, o ambiente de trabalho, não dá condições de equilíbrio para que você possa dar o seu melhor. Então, saúde mental é um estado de bem-estar que permite que os trabalhadores possam lidar com a dificuldade do dia a dia sem ficar desequilibrado emocionalmente e mentalmente. O que causa, então, esse desequilíbrio na saúde mental? De novo, organização do trabalho, submissão a chefias autoritárias, faço o que eu mando, né? Falta de comunicação entre líderes e liderados, aumento do ritmo do trabalho, lembra que a empresa pulsa, né? E se lá em cima tem uma pressão excessiva, com certeza vai chegar embaixo. Exigência do aumento de produtividade. Então, esses são os maiores fatores que afetam a saúde do trabalhador. E aí, consequentemente, essa pessoa no trabalho vai ter estado de irritabilidade, mudança de humor, estresse, desânimo, isolamento social, insônia e choro. Esses são sinais, os sinais mais comuns que deveriam ser alerta para o líder dessa equipe que essa pessoa está tendo um desequilíbrio, ora emocional, que daqui a pouquinho vai virar um desequilíbrio mental. De novo, irritabilidade, mudança de humor, estresse, desânimo, isolamento social, insônia e até choro no local de trabalho. Bom, os afastamentos relacionados a tudo isso que eu falei são afastamentos relacionados a doenças mentais atualmente, eles estão na seguinte ordem aqui, ó: estresse, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de burnout, transtornos do sono, transtornos alimentares, abuso de substância e transtornos neuróticos. É claro que, de novo, a tua empresa vai fazer uma análise, porque, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que o transporte de alumínio em mineral gerava o pó do alumínio, e quem respirava esse pó do alumínio era como um alucinógeno. E lá na frente, 3 meses respirando esse pó, essa pessoa entrava num estado alucinógeno, né? E depois depressivo. Eu estou pegando um extremo, né? Mas você vai ter que identificar, de acordo com os riscos que o ambiente de trabalho proporciona, qual é o desequilíbrio mental que é oferecido para o trabalhador, né? Parece até engraçado. A empresa oferece um desequilíbrio mental. E eu vou trazer, então, algumas dicas muito interessantes. Até pouco tempo atrás, o estresse e a depressão, ele era considerado um estado emocional em desequilíbrio, né? Que qualquer um poderia ter ao longo da sua vida. Hoje, estresse e depressão, eles já são considerados doenças ocupacionais. Você sabe o que é isso? Você adquire no local do trabalho. É como uma LER, né? É como você tivesse um, um ambiente tão tóxico que você adquirisse essa doença no ambiente. Então, estresse e depressão, hoje em dia, eles já são considerados doenças ocupacionais. Bom, então você já entendeu, você tem que fazer uma análise no teu ambiente de trabalho para entender quais são os riscos que ele oferece para a saúde mental do trabalhador.
Outro dado muito importante é que atualmente 1,8 milhões de brasileiros eles sofrem de estresse. 1,2 milhões, né, de brasileiros de depressão. Então, estresse e depressão está no topo da lista com 3 milhões de brasileiros, quase 1% aí da população. Bom, então uma vez que você sabe que o ambiente que cria um desequilíbrio da saúde mental, obviamente você vai ter que propor algumas soluções para isso ser revertido. E aí então fica uma dica onde a empresa deveria auxiliar o trabalhador, tanto dentro como fora da empresa, porque essas doenças agora, você poderia estar fazendo uma pergunta assim, mas se o meu funcionário ele já tinha o estado de ansiedade fora da empresa, né? O problema que ele tem de ansiedade, ele não adquiriu na empresa, ele adquiriu fora da empresa. Você podia estar até fazendo essa pergunta, né? Mas, para o governo, para o INSS, ele vê o seguinte dado. Por exemplo, se você tem um funcionário alcoólatra, ou eventualmente que toma muita medicina psicotrópica, a empresa sabe disso, até mesmo um fumante de repente, e vai tentar ajudar essa pessoa para que ele esteja inteiro, íntegro, dentro do local de trabalho. Então, com relação à saúde mental, também é assim. Você tem que ajudar esse funcionário como um bem social para que ele esteja inteiro no lugar de trabalho. E a dica como então melhorar essa pessoa ter o equilíbrio na saúde mental? Proporcionar atividades ou ajudá-la nos quesitos de atividade física, alimentar, sono, promover atividades relaxantes. Que tal aí o yoga, por exemplo, né? O reiki, cuidar dos relacionamentos. Essa é uma pessoa que se relaciona bem aqui dentro, por exemplo, da empresa. Valorizar o que ele tem de melhor e aprender a lidar com situações estressantes. Então, de repente, palestras, pagar um curso, a empresa, então, ela tem que ajudar a manter a saúde mental equilibrada do trabalhador. Bom, então vou fazer aqui um resumo para que você entenda o que você tem que fazer dentro da empresa. Então, se você sabe que o desequilíbrio da saúde mental ele está associado ao ambiente de trabalho, à organização da empresa e às lideranças, que isso vai impactar diretamente em gerar fatores de risco e causar o equilíbrio ou desequilíbrio da saúde mental, então você vai ter que analisar. A minha dica aqui é esses 3 pontos aqui. Fatores de risco, saúde mental e ambiente de trabalho saudável. Você vai lá, cria essa equipe multidisciplinar, e eu deixei aqui abaixo 6 passos para que você possa fazer a gestão. Primeiro, você vai determinar se por gerência, por departamento, ou por atividade, ou por empresa, aí você faça a determinação de como você vai montar essa matriz, a qual, de um lado, você vai listar o risco e, de outro lado, você vai eliminar o risco, né? Então, primeiro, você determina quais são os locais que eu vou fazer esse trabalho. É por gerência? É por departamento? É por atividade? De repente, você escolhe um piloto aí. Essa equipe multidisciplinar vai analisar os fatores de risco. Como? Conversando com as pessoas, conhecendo o seu local de trabalho, vendo a quantidade de pessoas afastadas. Então, ela vai analisar os riscos. Os riscos, eles estão totalmente detalhados nos slides anteriores aí. Ela vai medir o risco. O risco ele é frequente? Ele é constante? Qual a probabilidade de ocorrer de novo? Qual a severidade dele ocorrer e a pessoa entrar em desequilíbrio? Esse risco pode afastar a pessoa? Então, através de uma matriz, você vai medir o grau do risco. E esse risco, dependendo da matriz que você tiver, ele pode ser de 1 a 9, ele pode ser pequeno, médio ou grande, aí vai depender da matriz que você usar. Então, você determinou o local, analisou os fatores como equipe multidisciplinar,
mediu qual é o grau de risco dele. E aí, por exemplo, você mediu lá 30 riscos dentro da empresa. Na tua pontuação, quais são os que têm impacto que você tem que resolver urgente, os riscos de nível alto, por exemplo. Vai ter que criar um plano de ação para mitigar. O que é esse plano de ação? Precisa de um treinamento? Precisa de um coaching? Precisa que o diretor venha e dê uma palestra incentivando? Precisa melhorar o relacionamento do local de trabalho? Você vai criar o teu plano de ação para mitigar, ou seja, diminuir o grau de risco dele. Treina todos os funcionários nesse plano de ação. Começa a auditar para ver se essa ação teve resultado. Depois você cria um indicador e reporta. Essa é a melhor fase, é a melhor solução que você pode ter para que numa auditoria você possa estar mostrando e até mesmo justificando que você está cuidando de fatores de risco psicossocial, saúde mental do trabalhador e criação de um ambiente de trabalho saudável. Eu vou parar essa apresentação para ouvir de vocês aí se alguém tem um questionamento, e amanhã eu vou trazer benchmarking, né? Quem já implementou esse método, o que está colhendo de resultado, né? Porque, obviamente, um funcionário mais equilibrado, mais feliz, mais conectado com a liderança, mais conectado com a organização da empresa, ele vai dar melhores resultados, né? E quem vai gostar muito disso daí é o RH, porque diminui absenteísmo, diminui turnover, produtividade aumenta. Quem já implementou esse método, quais são os indicadores que ele vai nos mostrar? Então amanhã eu volto às 2 da tarde e você acompanha comigo aqui as melhores práticas do mercado, as quais eu chamo de benchmarking.